Olá, povo de Deus, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou feliz aqui por mais um dia, por mais um tempo de estudo da palavra e pelo teu crescimento. Estou muito feliz. Se você é novo aqui, depois se apresenta, fala a cidade, de onde você está participando, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Atos capítulo 20, verso 22 até o 24. Abra sua Bíblia comigo e acompanhe. Se você pode, também faça as suas anotações. O texto diz assim: Agora, compelido pelo Espírito Santo, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se não ou se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou, que é testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Pai, fala conosco, em nome de Jesus, abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, quebranta o nosso coração e ministre uma palavra viva e eficaz nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que eu aprendo nesse texto é que, primeiro, um filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Olha o que o texto diz: compelido pelo Espírito Santo, eu estou indo para Jerusalém. Um filho de Deus, ele não é guiado pela economia, pela política, ele não é guiado pelo conforto. Eu vou buscar um país de primeiro mundo, eu quero morar numa cidade melhor. Um filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus para estar nos lugares em que Deus deseja que ele esteja. Agora eu quero perguntar para você, quem é que tem guiado a sua vida? São os seus interesses pessoais, seus desejos, o seu coração, as suas vontades, alguma pessoa, que está perto de você, que anda te direcionando? Quem é que está guiando a sua vida? A economia, o partido político? O que está guiando a sua vida? Pensa um pouco aí. Onde você está hoje? Você está porque Deus te trouxe, Deus te levou? Ou você chegou até aí por uma desobediência? Você está vivendo o que você está vivendo porque o Espírito Santo te guiou a viver isso? Pensa um pouco. Agora, em relação ao teu futuro, médio e longo prazo, quem é que está guiando você? Porque Paulo foi compelido pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que eu observo aqui é que o Espírito Santo não nos leva para uma situação confortável apenas. O texto diz que o Espírito Santo avisava ele de que prisões e sofrimentos estavam esperando ele para esses lugares que o Espírito Santo estava levando. A gente vê nos evangelhos, por exemplo, Jesus chamando os discípulos para o outro lado do mar e no meio do caminho enfrentando tempestade. Não é porque Deus vai te guiar, não é porque o Espírito vai dirigir a sua vida que você não vai enfrentar lutas, perseguições, adversidades. Tudo isso faz parte da vida, tudo isso faz parte desse mundo caído, desse mundo terreno, e você precisa ter essa ideia de que mesmo o Espírito Santo te guiando e te levando, sim, nós passaremos por lutas e aflições. Agora olha a oração de Jesus: não peço que os tire do mundo, mas que os proteja. Ou seja, embora passaremos sim por lutas, perseguições e sofrimentos, estaremos protegidos, guardados pela mão de Jesus. Eu sei, você talvez já esteja passando por lutas, é verdade ou não é? Dificuldades, tribulações, às vezes a gente se sente pressionado, esmagado. Mas sabe por que a gente não morre? Sabe por que a gente não desiste? Porque o Senhor nos guarda com a mão dele e nos protege. Ele não nos tira do mundo, mas ele nos protege, ele nos guarda. E a mão do Senhor está sobre você. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que chamado não é promessa de facilidade. Pelo contrário, chamado é a garantia de Deus no deserto. Chamado é a mão do Senhor no tempo da adversidade. Então entenda isso, olha, não vai ser mais fácil do que quando você não tem Deus. Não, é que você vai estar protegido com Deus. Não é facilidade, não é isenção de sofrimento, é proteção. A quarta coisa que eu aprendo aqui é que o verdadeiro sucesso é terminar o que Deus nos deu para fazer. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu não considero a minha vida, eu não considero que eu tenha valor se então somente eu completar a minha missão, guardar a minha corrida,
terminar o que Deus me mandou fazer. Sucesso não é você viver a vida que você quer. Sucesso não é você fazer o que você quer. Sucesso é você fazer o que você nasceu para fazer. É você cumprir aquilo que o próprio Deus designou para você. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você não fizer isso, você vai terminar sua vida nessa terra com um sentimento de arrependimento. Você vai chegar à terceira idade, olhar para trás e falar assim, eu desperdicei a minha vida. A gente só termina a vida com esse sentimento de gratidão, de contentamento, quando a gente vive uma vida que glorifica a Deus. E sabe qual é o melhor momento para você fazer isso e ajustar isso? É o agora, é o hoje, é este momento. Mas pastor, eu já perdi muito tempo. Deus pode remir o seu tempo. Deus pode fazer com que no pouco tempo que você tem, você viva tudo o que você não viveu. Se hoje você decidir se entregar. Mas eu tô aqui para te dizer, vale a pena. Não abra mão do privilégio de servir a Deus. Não abra mão do privilégio de viver uma vida de pertencimento, significado, propósito. Não abra mão de fazer bom uso desse tempo que Deus te deu. Deus está te dando hoje a oportunidade, o privilégio de viver uma vida que vale a pena ser vivida. E uma vida que vale a pena ser vivida não é uma vida centrada no prazer, não é uma vida centrada no entretenimento, na anestesia emocional. Não, uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida de propósito. É uma vida de missão, porque nós não estamos num tempo de diversão, nós não estamos num parque de diversão. Deus nos colocou num campo de batalha em missão. Haverá um tempo preparado para tudo isso. Então, viver uma vida que vale a pena é cumprir a missão que Deus nos designou. E aí, em cima disso, eu quero te perguntar, hoje você está vivendo para si ou para Deus? Hoje você está vivendo para os teus sonhos ou os sonhos de Deus? Hoje você está vivendo para completar a missão que Deus te deu ou para se satisfazer nos seus desejos pessoais? Porque hoje é dia de interromper esse ciclo. Hoje é dia de você se consagrar a Deus, consagrar o seu futuro a Ele, a sua vida a Ele, a ajustar a sua intenção, motivação e a sua rota para que você tenha o privilégio de terminar essa vida podendo dizer, olha, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, eu completei aquilo que Deus me deu para fazer. E em cima disso eu quero orar por você nessa hora, Pai. Eu quero pedir ao Senhor por esta pessoa que participa comigo desse devocional. Dá para ela a graça, não só de ter começado bem, mas principalmente de terminar bem, Pai. Não deixe que nada atrapalhe, não deixe que nada interrompa. Pelo contrário, que a tua mão esteja hoje direcionando a mente e o coração, as intenções e as motivações, ajustando a rota para que essa pessoa termine bem, enquanto cristã, no seu testemunho, na santidade, na irrepreensibilidade, no seu ministério. Abençoe ela para que ela termine bem. Essa é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Um grande abraço. Se você não segue, se inscreva nesse canal. Manda para quem precisa e eu vejo vocês aqui amanhã nesse mesmo horário. Deus abençoe.